Você está pisando em cima de um segredo que a monarquia tentou esconder por 300 anos. Numa capelinha discreta da Torre de Londres, o chão esconde algo que nem a Rainha Vitória conseguiu ignorar: restos mortais que viraram pó. E o motivo é mais perturbador do que você imagina. Hoje eu vou te levar para debaixo desse piso para te mostrar os 15 nomes que a coroa tentou apagar da história. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e esse é o Papo do Café que nenhum guia turístico vai te contar. Há uma capelinha dentro da Torre de Londres que a maioria dos turistas passa por fora sem parar. Você provavelmente já viu foto dela e nem sabia que era ela. Não é aquela capela normanda linda dentro da Torre Branca que aparece em todos os guias com aquela luz filtrada de cena de filme medieval. É outra, menor e mais discreta. Aquela que fica no cantinho do complexo, perto do gramado, onde algumas das execuções mais privadas da história inglesa aconteceram, com 3 janelas voltadas para o sul e uma fachada que não entrega nada além da guarda. A capela de São Peter et Vinícola, e debaixo do piso dela, em frente ao altar-mor, no chancel, estão os restos de 15 pessoas que foram executadas entre 1536 e 1685. 15. E quando os vitorianos foram escavar esse chão em 1876, o que encontraram era bem mais perturbador do que qualquer um havia antecipado, porque alguns dos ossos não estavam lá, tinham virado pó. Primeiro, um pouco sobre a capela em si, porque o edifício importa. A versão atual foi construída por volta de 1519 e 1520, depois que o incêndio em 1512 destruiu a versão medieval anterior. É simples: nave, chancel sobre um telhado, corredor lateral ao norte, 3 janelas ao sul. Não foi construída para impressionar. Era a capela paroquial da comunidade que vivia e trabalhava dentro da torre. E quando esses presos de alto status eram executados, o corpo precisava ir para algum lugar. Para os de mais alto status, rainha, duque, lorde, o lugar era aqui, debaixo do pavimento, em frente ao altar. O cronista John Stowe, escrevendo no século XVI, deixou uma descrição que os arqueólogos de 1876 usariam como mapa: 2 duques entre 2 rainhas, o duque de Somerset e o duque de Northumberland, entre a rainha Ana Bolena e a rainha Catherine Howard, todos 4 decapitados, 2 duques, 2 rainhas, num espaço de metros quadrados. Mas o que o Stowe descreveu era só o que tinha na época em que ele escreveu. Ao longo dos séculos seguintes, outros foram chegando, e no total, contando o período Tudor e indo até 1685, 15 pessoas estão lá. Começamos aqui, no mapa. George Bolena, Lord Rochford, irmão da Ana, executado 2 dias antes dela, em 17 de maio de 1536, junto com outros 4 homens em Tower Hill. O crime que atribuíram a ele era visitar os aposentos da irmã com frequência. A logística Tudor transformou em incesto. Ele se recusou, na última declaração, a mencionar o nome da Ana. Sabia que qualquer palavra sobre ela podia ser usada contra ela ou contra a sobrinha Elizabeth. Morreu com dignidade. E, quando a equipe do Bell foi procurar os ossos dele em 1876, não encontrou. Provavelmente eles estão mais ao norte da capela, numa área que não foi escavada para não comprometer a estabilidade de uma estrutura ali próxima. George Bolena continua em algum lugar daquele chão. Depois vem a Ana, que eu vou contar mais daqui a pouco, porque a história dos ossos dela é mais complicada do que parece. O que chegou ali numa caixa de flechas, porque ninguém havia planejado depois. Depois temos Edward Seymour, Duque de Somerset, o irmão da Jane Seymour. O Eduardo foi Lorde Protetor da Inglaterra durante a minoridade do sobrinho Eduardo VI, acumulou poder extraordinário, fez inimigos extraordinários e foi executado em 1552 por ordem indireta do próprio sobrinho adolescente, cujo poder ele estava supostamente protegendo. Os ossos dele foram encontrados na escavação de 1876 e identificados como um homem de constituição forte, aproximadamente 50 anos, compatível com o Seymour. Aí temos John Dudley, o Duque de Northumberland, o homem que substituiu Seymour no poder, que arquitetou a tentativa de colocar a Lady Jane Grey no trono para manter o protestantismo depois da morte de Eduardo VI, que falhou e foi preso e executado em agosto de 1553. Os ossos que o Bell
Atribuiu a ele eram de um homem grande, cerca de 1,80 m, crânio notavelmente grande, compatível com os retratos existentes. E aí a gente tem a Catherine Howard e a Lady Rochford, as duas executadas em fevereiro de 1542. Que eu também vou contar melhor já já, porque tem confusão aqui. Mas sobre a Jane Bolena, Lady Rochford, ela era casada com George Bolena, foi testemunha no julgamento dele em 1536, e o que exatamente ela disse, se foi extraído sob pressão, se ela realmente acreditava no que dizia, é algo que os historiadores ainda debatem. O que a gente sabe é que o George foi executado e ela sobreviveu, ficou na corte por anos, e então em 1542 foi presa porque ela tinha facilitado encontros entre a Catherine Howard e o Thomas Culpeper. Alguns relatos dizem que a experiência da prisão a fez perder o juízo. O Henrique, então, criou uma nova lei, especialmente para permitir a execução de insanos acusados de traição. A Jane Bolena foi executada em fevereiro de 1552, poucas horas depois da Catherine Howard. Aí a gente tem a Margaret Pole, a condessa de Salisbury, 68 anos, filha do Duque de Clarence, irmão do Eduardo IV, sangue real Plantageneta, o tipo de sangue que o Henrique VIII considerava perigoso para a estabilidade da dinastia Tudor. Ela tinha ficado relativamente segura por anos, porque era velha, mulher e aparentemente inofensiva, mas o filho dela, Reginald Pole, estava no continente fazendo oposição ao Henrique. O Henrique, que não conseguia chegar no filho, foi atrás da mãe. A Margaret foi presa na torre em 1539 e ficou por lá quase 2 anos, antes de ser executada em maio de 1541. A execução foi, conforme qualquer descrição da época, um desastre total. O carrasco era jovem e inexperiente. A condessa se recusou a colocar a cabeça no bloco e saiu correndo. O carrasco precisou de múltiplos golpes. Ela morreu mal, com 68 anos, por ter o sangue errado. E aí a gente tem Lady Jane Grey, a rainha dos 13 dias, e não 9, que tinha 16 ou 17 anos quando foi executada em fevereiro de 1554, no mesmo dia em que seu marido, Guildford Dudley, filho de Dom Dudley, da janela da torre, Jane Grey teria visto o corpo sem cabeça do marido retornar após a execução. Pouco depois seria a vez dela. O marido dela está ao seu lado. Aí a gente tem o Henry Grey, o Duque de Suffolk, o pai da Lady Jane Grey. O homem que tinha usado a própria filha como peça política e acabou no chão que ela, executado semanas depois. Thomas Howard, Duque de Norfolk, executado em 1572 por envolvimento em plots para casar a Mary, a rainha dos escoceses, com o Duque de Norfolk, que era ele mesmo. A cabeça meio que funcionou como peça num tabuleiro de xadrez que ele nem sabia que estava jogando. Aí o Robert de Verux, o conde de Essex, que não era apenas um nobre, ele era o favorito da Elizabeth I, impossível, carismático, arrogante e perigosamente convencido de que o amor da rainha o tornava intocável. Durante anos, a Elizabeth protegeu o Essex de escândalos, fracassos militares e da própria imprudência. Até 1601, depois de perder influência na corte, o Essex entrou em pânico, reuniu homens armados e marchou por Londres numa tentativa quase desesperada de recuperar poder e eliminar os conselheiros que ele acreditava terem envenenado a rainha Elizabeth contra ele. O golpe fracassou em horas e aí Elizabeth não salvou. Ele foi executado na Torre de Londres, do mesmo complexo onde Ana Bolena, a mãe da rainha, tinha morrido 75 anos antes. Coincidência histórica ou ironia silenciosa da dinastia Tudor? Eu, honestamente, gosto de deixar essa pergunta no ar para vocês. E ainda temos 3 outros nomes que não são tão conhecidos. Enfim, como eu comentei para vocês no vídeo da Rainha Vitória, que era obcecada pela Rainha Bolena, lembram que ela fez essa escavação. A Vitória não era ignorante sobre quem estava naquele chão, ela sabia. Então, quando em 1876 eles fizeram um plano para a restauração completa da capela de São Peter at Vinícola sob supervisão e com a aprovação da Rainha Vitória. O pedido dela, documentado, foi que o maior cuidado e reverência fossem exercidos no processo. A justificativa oficial era prática. O chão literalmente estava cedendo e estava oco por causa dos mortos acumulados embaixo e problemas sanitários urgentes. A intenção original era só recolocar um novo piso por cima e deixar o resto intocado, por causa dos enterros históricos, mas um inspetor examinou tudo e viu que a situação era pior do que esperavam. Era impossível colocar peso por cima sem antes resolver o que estava embaixo. Seria necessário escavar.
Aí, em 9 de novembro de 1876, 5 homens se reuniram no chancel da capela. Com Bell estavam o Frederick Mowat, cirurgião, inspetor do governo local, e o médico que iria examinar forense cientificamente qualquer resto humano encontrado. A terra foi removida uma pá de cada vez. Tudo era peneirado para não perder nenhum fragmento. Eles começaram a escavar exatamente do lado da capela, onde os registros antigos diziam que Ana Bolena estava enterrada, e os ossos realmente apareceram, mas tinha um problema: eles estavam todos comprimidos e deslocados, como se alguém tivesse empurrado tudo junto ao longo dos séculos. A explicação veio logo abaixo. Em 1750, uma mulher chamada Hannah Beresford foi enterrada naquele ponto. Sério, uma mulher aleatória. O caixão apodreceu, afundou e se mexeu nos restos mais antigos que estavam ali embaixo. Ou seja, os vitorianos provavelmente encontraram Ana Bolena, mas não da forma intacta que eles imaginavam. Depois de mais de 300 anos enterrada sobre a Torre de Londres, os restos tinham virado um caos de ossos deslocados, madeira podre e poeira humana. O Dr. Moratti examinou e concluiu: uma mulher entre 25 e 30 anos, de constituição delicada, proporções esbeltas e perfeitas, testa pequena, especialmente bem formada, vértebras particularmente pequenas, especialmente a do Atlas, a vértebra mais próxima do crânio, confirmando o famoso pescoço pequeno que os contemporâneos da Ana descreveram e que ela mencionou de forma irônica. E o exame mais detalhado: testa intelectual, rebordo orbital reto, olhos grandes, rosto oval e queixo quadrado e cheio, pescoço curto e delgado, mãos e pés delicados e bem formados, com dedos afunilados e pés estreitos. Todos os presentes estavam sem dúvida quanto à identidade, posição, lado direito do altar e pela compatibilidade forense com os retratos que existiam. Então, o Bell, no primeiro momento, pensou que tinha uma má formação em um dos dedos, um dos ossos dos dedos, o rumor do sexto dedo da Ana Bolena, que circula até hoje, que às vezes é apresentado como fato, mas um exame mais cuidadoso disse que não tinha sexto dedo, nada. Os dedos eram, segundo o relatório, afunilados e bem formados, normais. Mas os ossos da Ana eram só o começo. 2 dias depois, eles voltaram para escavar o lado sul. E o que encontraram era complicado e perturbador. No lado sul estavam os enterramentos da Catherine Howard, Lady Rochford, Condessa de Salisbury, John Dudley e outros. E se no lado direito os ossos da Ana estavam deslocados, mas identificáveis, no lado sul a situação era completamente diferente. O Bell descreveu o que encontraram como enterramentos e que tinham repetidamente e quase universalmente profanados, ou seja, os enterramentos mais recentes estavam caindo sobre os mais antigos, tinham ossos de períodos diferentes completamente misturados. Então, a coisa mais perturbadora: cadê a Catherine Howard? Ela não estava lá. O Bell escreveu no relatório: nenhum resto que pudesse ser identificado como sendo da rainha Catherine Howard foi encontrado. Deve-se ter em mente, no entanto, que cal foi usada nesses enterramentos, e como a Catherine Howard tinha apenas 20 anos quando foi decapitada, idade em que os ossos ainda não estão duros e consolidados, é possível que quando o juiz Jeffrey foi enterrado em 1689, os restos da Catherine Howard que estavam embaixo tivessem virado pó. Não sobrou nada, nem osso, nem caixão, não tem resto. O azulejo que marca o lugar dela hoje está sob terra vazia. Aí a gente tem a Lady Jane Grey, que provavelmente teve o mesmo fim. Ela tinha 16 ou 17 anos quando foi executada em 1554. O Bell também não encontrou restos identificáveis dela. A idade jovem combina com o tempo e possivelmente a cal produziram o mesmo resultado. E então tem a camada ainda mais complicada, a controvérsia que a historiadora Alice Weir levantou no livro The Lady in the Tower, publicado em 2010. Ela argumenta que os vitorianos podem ter cometido um erro na própria identificação dos ossos da Ana Bolena. O Dr. Mowat avaliou os ossos do lado direito do altar como pertencente a uma mulher entre 25 e 30 anos. A Weir aponta que essa estimativa de idade não bate com a data de nascimento mais amplamente aceita para Ana, que seria em torno de 1501. O que daria a ela cerca de 35 anos na execução, a minha idade. A hipótese: os ossos identificados como Ana Bolena
podiam ser os da Lady Rochford, a Jane Bolena, que tinha por volta de 30 anos quando foi executada, e que os ossos reais da Ana estariam em outro lugar, ou seja, a placa que diz Ana Bolena, aqui ó, nos azulejos de hoje, pode estar no lugar errado. A maioria dos historiadores não aceita essa teoria. A posição dos ossos, lado direito do altar, exatamente onde os registros históricos indicavam o primeiro dos enterramentos Tudor, é evidência forte demais para ser descartada, mas a controvérsia existe e eu prefiro te contar do que fingir que não existe. A identificação de 1876 foi o melhor que os métodos da época permitiam, sem DNA, sem tecnologia forense moderna, considerável, mas não definitivo. Depois de tudo isso, em 13 de abril de 1877, numa sexta-feira ao meio-dia, 7 homens se reuniram na capela de São Peter ad Vincula pela segunda vez. Os 5 meses anteriores, os restos encontrados na escavação tinham ficado guardados na Queen's House, o edifício Tudor ao sul da Torre Verde, onde o governador residente morava. Os ossos da Ana Bolena, do Eduardo Seymour, do John Dudley, da Lady Rochford e da Condessa de Salisbury e os outros que tinham sido encontrados estavam em caixas dentro de uma residência a poucos metros do local onde cada um deles tinha sido executado. De volta à torre, ainda prisioneiros, nas palavras de Bell. As caixas especialmente fabricadas eram, nas palavras do próprio Bell, espessos cofres de chumbo, presos com parafusos de cobre, dentro de caixas externas de carvalho, de 1 polegada de espessura. Em cada caixa tinha uma placa gravada com o nome da pessoa, o ano em que tinha morrido e a data de 1877. Pela primeira vez em 341 anos, cada pessoa ali dentro tinha um nome gravado numa caixa, o mínimo de reconhecimento que um nome representa. 341 anos depois da Ana ser jogada numa caixa de flechas, porque ninguém tinha planejado o depois. As caixas foram baixadas ao chão. Uma fundação de concreto foi colocada por baixo para garantir estabilidade. Então, o novo piso foi assentado com azulejos decorativos, cada um especificadamente posicionado para marcar a localização de um enterramento. Pela primeira vez, qualquer visitante que entrasse naquela capela e soubesse o que estava olhando, podia saber onde cada pessoa estava, ou parecia estar. Um plano detalhado em pergaminho foi registrado e depositado nos arquivos da torre. Esse plano é a origem do mapa que eu mostrei no começo, que existe hoje, com os nomes e as posições. Mas o que o mapa não mostra e que você agora sabe é o seguinte: o azulejo que marca o lugar da Catherine Howard aqui está sob terra vazia. O azulejo da Lady Jane Grey, provavelmente o mesmo. São marcadores de onde elas deveriam estar e não de onde os seus restos estão. E o azulejo da Ana Bolena, os vitorianos estavam confiantes. A maioria dos historiadores aceita a identificação. Mas a Alison Way levantou, em 2010, aquela possibilidade de que a estimativa da idade dos ossos seria incompatível com a data de nascimento da Ana. Definitiva? Bom, essa questão permanece em aberto. A capela de São Peter ad Vincula fica dentro da Torre de Londres e geralmente está acessível durante as horas de visitação. Em 19 de maio, o aniversário da execução da Ana Bolena, sempre tem uma cerimônia discreta e as pessoas deixam flores aqui ó, nos azulejos do chão. Flores de pessoas que vieram de lugares diferentes individualmente, que escolheram ir naquele dia específico até aquele chão e deixar algo. Eu também deixei flores lá, quando eu fui, claro. Em 2019, durante novas obras de restauração na capela, arqueólogos da History Royal Palace encontraram 2 esqueletos, no que pode ter sido o chão da capela medieval. Uma mulher entre 35 e 45 anos, de uma criança de aproximadamente 7 anos. Não eram de ninguém famoso, eram de pessoas da comunidade da torre, enterradas ali há 500 anos sem nome. A capela então continua revelando, continua sendo mais complicada do que parece, continua sendo o lugar mais honesto da Torre de Londres, mais honesto do que qualquer documento oficial, do que qualquer retrato encomendado, do que qualquer narrativa construída pelo poder. Porque o chão não mente, o chão tem ossos, ou pó onde os ossos deveriam estar. Eu sou a Steph, obrigada por estar aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal ainda, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria. E as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você.
Temos vídeos novos às 8 horas da noite, todos os dias. Um beijo e eu te vejo amanhã pro próximo Steph Flix.